Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Já vos peço que ative as notificações, se inscreva em nosso canal e dê um joinha para que esse vídeo possa ser notificado para as demais pessoas que desejam ouvir o Evangelho da Graça do Filho de Deus. E hoje nós vamos dar mais um segmento a mais um vídeo. Nós vamos iniciar esta leitura então. Lucas capítulo 7, Centurião de Capernaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Capernaum, e o servo de um certo centurião, que muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um dos anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o teu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno-lhe de conceda isso. Portanto, ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou um centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julgues digno de ir ter contigo. Diz-lhe, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito às autoridades, e tenho soldados sob o meu poder, e digo este vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, e os que foram enviados acharam são o enfermo. Então está aqui, querido ouvinte, acerca desta palavra que fala do centurião de Capernaum. E o centurião era um homem que de autoridade, ele era sujeito a ordens e também dava ordens. Então aquele homem ouviu falar de Jesus e o seu servo estava enfermo a ponto de morrer. E aquele homem, ouvindo falar das coisas que Jesus fazia, ele então resolveu enviar algumas pessoas para poder pedir Jesus para que pudesse lá fazer uma obra de libertação, que pudesse fazer uma cura para o teu servo. E assim, ele enviando aqueles homens para que Jesus fosse na casa dele, chegou um ponto quando Jesus se aproximou, ele enviou outras pessoas e disse: Fala para Jesus que eu não sou digno nem que ele entre debaixo do meu telhado, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, mas que ele simplesmente falar uma palavra, o meu criado sarará. E assim, quando aquelas segundas pessoas que encontrou com Jesus passou para ele aquela informação, o próprio Senhor Jesus disse: até mesmo aqui em Israel eu não encontrei tanta fé como no coração deste homem. E o próprio centurião disse para Jesus: Eu sou homem, sujeito a ordens e também passo ordens. Eu digo esse vem e ele vem, eu digo ao outro que vai e ele vai. Então eu digo aquilo para o meu criado, para o meu servo, e ele me obedece. Mas o Senhor é tão soberano que eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Então o Senhor Jesus, enxergando tanta sinceridade no coração daquele homem, enxergando que a fé era tão grande que o Senhor Jesus, dizendo uma palavra, o poder era tão imenso que o criado dele sararia. E assim o Senhor Jesus fez, e o criado daquele homem foi sarado na hora. Então, chegando ali aqueles portadores que o próprio Senhor, que tinha ido ter com o Senhor Jesus, já encontrou os servos são e salvo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A filha da viúva de Naim, versículo 11. E aconteceu que pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-lhe, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se respondeu com temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele a fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Está aqui, querido telespectador, mais uma parte desta palavra que fala de um filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade. E ali existia uma mulher que já tinha ficado viúva e por último perdera o teu próprio filho. E ali
caminhando já para o enterro, aquele filho, aquele defunto dentro de um esquife, e uma grande multidão, porque aquela mulher, segundo a palavra, era bastante querida ali naquela cidade. E ali o Senhor Jesus encontrou aquela cena e diz a palavra que ele moveu de íntima compaixão para com aquela mulher. A única pessoa que ela tinha era aquele filho, porque já era viúva. E ali o Senhor Jesus pediu para parar, tocou o esquife e deu uma ordem de ressurreição para aquele corpo. Aquele corpo levantou, sentou-se no esquife e começou a falar. O povo viu aquilo e disse: um grande profeta se levantou entre nós. Entregou para sua mãe e fez mais aquela grande obra na vida daquela família. Da mesma forma, nos dias atuais, se a palavra achar guarida, achar um pouquinho de fé em nosso coração, ela possa fazer obras mais grandiosas do que essa, porque são palavras do mesmo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com grande alegria e com grande contentamento, aquela mãe recebeu um filho ressuscitado na presença de Deus. E que esta mesma palavra que nós estamos lendo, que estamos exortando, que ela possa ressuscitar algo que já morreu na nossa vida, que possa ressuscitar algo que para muitas pessoas não teria mais jeito, mas para o nosso Deus nada é impossível para que Deus possa fazer uma obra, para que possa fazer uma ressurreição, para que o Senhor possa nos colocar em pé de novo e que nós possamos caminhar sempre glorificando a Deus nessa baixa terra. João envia 2 discípulos seus a Jesus, versículo 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar se és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou-se muitos dos enfermos e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhe: Ide anunciai a João que tendes vistos e ouvido, que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são curados, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitam, e que os pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não escandaliza. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias são nos palácios reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio diante do meu anjo, diante da tua face, a qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo se ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, comparareis a este homem desta geração? A quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns para com os outros e dizem: Tocamos flauta e não dançastes, cantamo-vos e lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então está aqui, querido ouvinte, acerca que o próprio João enviou 2 discípulos seus a Jesus Cristo, ali mesmo diante daquela prova, diante daquela grande luta, que João já se encontrava preso no cárcere, preso por Herodes, por João constatar algo de errado que Herodes fazia, e o rei Herodes não gostou disso, então resolveu encerrar João no cárcere. E assim, diante de tudo aquilo que se via, que se ouvia, o próprio João, sendo um profeta de Deus, ele enviou 2 discípulos seus a Jesus. Disse para ele: És tu mesmo Cristo que haveria de vir, ou espero algum outro? E ali o Senhor Jesus começou, diante daquelas testemunhas dos discípulos de João, o Senhor Jesus começou a fazer grandes prodígios e maravilhas. Começou a libertar os enfermos, curar os endemoniados, o que era aleijado andava,
E assim fez grandes obras e disse: Olha, fala para João que eu sou o Cristo, e que em meu nome acontece todas essas coisas, e acima de tudo, aos pobres é anunciado o evangelho da paz. Assim aqueles homens voltaram, deram recado para João Batista que a sua missão na terra já estava sido cumprida. E assim o Senhor Jesus seguiu a sua trajetória, fazendo todas aquelas maravilhas, fazendo todos os livramentos, todas as libertações, e assim se comprazeu de continuar o teu ministério na terra até o dia em que foi levado ali ao Monte das Oliveiras. E disse o Senhor: A quem, pois, comparais estes homens desta geração? A quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados na praça, clamam uns para os outros e dizem: Toquemos flautas e não dançaste, cantemos-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia nem bebia, eles diziam: Este homem tem demônio, não come nem bebe. Veio o Senhor Jesus comendo e bebendo, junto com os publicanos e pecadores. Eis que dizia também: Este homem tem demônio, é um comilão e beberrão. Então quer dizer, queridos ouvintes, que para quem quer arrumar uma desculpa, muitas das vezes é rejeitado qualquer coisa, inclusive a salvação. Arruma-se desculpa para que não possa se salvar no último dia. Se justifica em coisas que vão se acabar, coisas que vão se destruir, coisas que vão ficar. E às vezes se agarram em coisas que nos levará para uma trajetória espiritual complicadíssima diante de Deus, ao ponto de perdermos a salvação da nossa própria alma. Por isso o Senhor Jesus veio, nos colocou esta porta de salvação para que nós sejamos justificados pela graça do Filho de Deus. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando-se na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que a mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrima e enxugar com os teus cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Quando isto viu o fariseu, que tinha ouvido e falava consigo, dizendo que esse fosse profeta, bem saberia qual é esta mulher que lhe tocou os pés, que é uma pecadora. E respondendo Jesus disse a Simão: Uma coisa tenho a dizer. E ele disse: Dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz-lhe qual desse amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho que por mim, Senhor, é aquele que mais o perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe meus pés com lágrima e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que aos que muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem tem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe ela: Aos teus pecados estão perdoados. E os que se assentavam na mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até os perdoa pecados? E disse-lhe a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Então aqui, querido ouvinte, esta parte da palavra nos relata acerca de uma pecadora, aqui no versículo 36 do capítulo 7 de Lucas. Aqui fala que essa pecadora ungiu os pés de Jesus e que Jesus foi convidado por um fariseu para que pudesse comer ali com ele, cear numa mesa ali com um fariseu. E esse fariseu, o nome dele era Simão. E o Senhor Jesus foi, e estando ali sentado na mesa, aquela pecadora ouviu falar que Jesus estava ali. Então aquela mulher, comovida com os seus erros, com as tuas falhas, com as tuas dificuldades, com os teus pecados, ela pegou um vaso de alabastro, cheio de unguento, de especiarias, e foi ali ungir os pés do Senhor Jesus. E chegando aquela mulher, como naquele tempo, não é igual nos dias de hoje, a mulher muitas das vezes ela tinha os poderes diminuídos pelaquela sociedade da época. Então aquela mulher começou a chorar ali nos pés do Senhor Jesus com lágrimas e enxugava com os cabelos, e da mesma forma ela também passava um unguento nos pés do Senhor Jesus. E naquele momento que aquele fariseu viu acontecer aquilo, ele murmurou no seu coração e disse: se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora.
Mas ali o Senhor Jesus, conhecendo todos os sentimentos do coração, todos os pensamentos do nosso cérebro, o Senhor Jesus começou a dizer para Simão: Simão, tem uma coisa a lhe dizer. Ele disse: Mestre, diga-me. Ali ele disse assim: Simão, existia 2 servos, um devia 500 dinheiro, o outro devia 50. E ali os 2 foram perdoados. Quem você acha que a misericórdia foi maior? O próprio Simão disse: Senhor, acho com aquele que perdoou mais. Aí o Senhor disse: para aquele que perdoou mais, com certeza o amaria mais. Aí o Senhor Jesus começou a dizer para ele: Simão, esta mulher entrou dentro da sua casa, assim como eu entrei. Desde o momento em que cheguei, essa mulher não cessa de me lavar os pés com as suas lágrimas e secar com teu cabelo. E você não me deste água para lavar os pés. Disse mais para ele: Simão, além do mais, esta mulher também trouxe unguento para poder ungir os meus pés. Vê que você não fez nada disso, Simão. Então vê que esta mulher será muitas vezes mais perdoada e será mais amada do que ti na presença de Deus. Por isso, querido ouvinte, nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes, com os nossos olhares, com aquilo que nós pensamos, aquilo que nós julgamos, porque muitas das vezes nós enxergamos por fora, mas o Senhor nosso Deus é aquele que enxerga tudo por dentro, enxerga o passado, enxerga o presente e enxerga o futuro também. Por isso que nós temos que ter cuidado em nossas atitudes, para que não venhamos fazer nenhum julgamento precipitado de qualquer situação, porque todo julgamento foi deixado para o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no último dia. Resumindo aqui essa parte da pecadora, queridos ouvintes, aqui o Senhor Jesus disse que o perdão foi concedido àquela mulher, a qual pediu aquele perdão, e com grande misericórdia o Senhor Jesus o concedeu. Mas Simão, sendo ainda um fariseu, um doutor da lei, ele se encontrava endurecido adiante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E acima de tudo, murmurando por coisas e fazendo julgamento de coisas a qual ele se enxergava por fora, mas ele nunca conseguiria enxergar por dentro. E assim, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou esse poço, esse grande exemplo de humildade, para que nós tenhamos que perdoarmos uns aos outros, em vez de olharmos as diferenças, que nós possamos ajudarmos uns aos outros a caminhar nessa baixa terra, para que o nosso Deus possa no último dia nos perdoar também e nos dar a vida eterna nos céus. Então, sendo aqui, nós vamos resumindo este capítulo adiante de todos vós. Os agradeço pelo carinho, pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.